O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação nós. Evangelho Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arrancais também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando crescer, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm, fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega a mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explicai-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. Os inimigos que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará a seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, os que praticam o mal. Depois lançarão na fornalha do fogo. Aí sim haverá choro, ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dentro de nós há trigo e joio. A parábola do joio e do trigo retrata o que aconteceu com o homem, a mulher que, criados por Deus, receberam dele a boa semente do reino, a fim de que desde já pudesse desfrutá-lo. No entanto, seduzidos pela astúcia da serpente, que é o demônio, príncipe das trevas, eles desobedeceram ao Criador. Por isso, lhes foi inoculada a semente do mal.
o germe do pecado, que o separou da graça e da santidade de Deus Pai. Por essa razão, hoje também nós sofremos as consequências devastadoras da ação do diabo, que deseja nos arrancar do nosso desígnio de filhos de Deus, e por isso muitas vezes nós sujeitamos e nos deixamos levar pelas suas astúcias. Como fez a serpente no paraíso, o inimigo de Deus também hoje age, nos atraindo com mentiras que nos acenam, com propostas de sucesso, de enriquecimento, de felicidade, sem sofrimento, e nós caímos, achando que tudo isso é muito bom, e que não há mal nenhum em que desejamos obter o que Ele nos propõe. Porém, quando concedimos em aceder às sugestões do mal, nós vamos nos afastando da fonte do bem, de que está dentro do terreno do nosso coração. E terminamos por cometer as abominações que não estão contidas no projeto do reino de Deus. Por isso, Jesus nos adverte, a fim de que possamos mensurar o que no nosso coração é de Deus ou do inimigo de Deus. Constatamos mais uma vez que Deus não deseja nos condenar. Por isso, espera com paciência as nossas resoluções, abrindo nossos olhos para enxergar as luzes obscuras do inimigo que tenta nos ofuscar a mente para que não percebemos o nosso erro, principalmente quando dizemos que não temos pecado, pois somos pessoas de bem. Com certeza, Deus sabe que nos criou para o bem, que fomos feitos por amor, e com o nosso maior compromisso é com o amor. Todavia, porque fomos fragilizados pelo pecado, estamos sujeitos a cada momento a escorregar nas cascas de banana do diabo, cair na lama do desamor. Dentro de nós há o trigo, mas também há o joio, que se confundem. Por isso, precisamos ter muito cuidado e deixar que o Espírito Santo avalie as propostas que nos são feitas e assim nos orientar para que quando chegar o tempo da colheita, em nós haja somente trigo a recolher, possamos estar entre os benditos do reino dos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.